Pois é, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Ao nosso lado já está o historiador Rodrigo Veridiano. Aperto de mão foi errado, hein? Apertou a mão, pô. Foi errado esse aperto de mão. É o Você costume, esse aí não é certeza. É isso aí, gente. Se acontecer isso com você, usa o álcool em gel. Álcool em gel, né, pessoal? Quantos segundos, Derek, para limpar a mão? São 20 segundos lavando a mão. 20 segundos, vai Eu já apertei a mão dele, duas vezes eu fui buscar a nossa encomenda e já o álcool né? O presente do dia do jornalista foi? O presente do dia do jornalista. Mas por via das dúvidas, né? Segurança não quer demais. Lembre sempre, quando for cumprimentar alguém, cotovelo ou os pés. Pense no dedo. Inclusive esse cumprimento a gente fez lá em Aracaju com o nosso amigo Jotinha, né? E o Derek radialista lá, com os pés. Aí não estava ainda nessa onda toda, né? Nessa preocupação toda. E foi até um momento engraçado, mas necessário, né? Nos dias atuais. Vamos fazer certo agora? Agora vamos fazer certo. Esse é o exemplo. Tá bom. Foi proposital, viu, gente? Já vamos lá, tudo só combinado. para corrigir aqui, né? Olha só, o Rodrigo Veridiano está aqui para nos falar um pouquinho de história. O Acta também é história, conhecimento, né? A gente traz a notícia, mas a gente tem esse diferencial. Você sabia que nos últimos 400 anos ocorreram 4 pandemias e todas elas, essa década de 20, né? De 1720 teve a grande praga de Marsélia, em 1820 a pandemia de cólera, em 1920 a tão famosa gripe espanhola que as pessoas comentam bastante ainda, e agora 2020 o novo coronavírus. Mas essa história de pandemia vem até antes de Cristo. Quem vai nos falar é o nosso professor, historiador Rodrigo Veridiano. Mais uma vez, boa noite. Bem-vindo aqui, Rodrigo. Boa noite para você, Lucas Malafaia. Boa noite ao nosso Derek. Elegância que não falta, né? Tanto na simpatia de apresentar, nos trajes também, no jeito de apresentar. Eu costumo dizer que o mais desengonçado do Acta sou eu, mas é isso mesmo. Você falou muito bem, a gente já conversava antes. Né, tudo surgiu antes de Cristo com essa epidemia que depois se tornou pandemia. É bom explicar também para os nossos internautas que há uma diferença quando a gente diz epi, que significa acima, e demia, que vem de demos, né, acima do povo. Epidemia é quando se alastra apenas por aquela região. Pode ser até por 2 países diferentes, contanto que seja a mesma coisa, países sul-americanos, países americanos, mas pela mesma região. E pandemia, pan, né, todos, e demia de demos, né, acima do povo, que é epi, e pandemia é tudo. Então uma pandemia, né, é uma coisa que se alastra por todo o planeta. Só que tem um detalhe entre as duas. Uma epidemia, Lucas, Derek, aos nossos internautas, ela pode, inclusive, ser alertada por qualquer instituição de saúde ou por qualquer médico daquela região. Uma pandemia só pode ser decretada pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. Ainda tem esse detalhe. Em relação à Grécia, a primeira que nós temos aí foi a grega, antes de Cristo. Essa que no porto grego, que ainda existem historiadores, que nós estamos vendo aí na imagem. A praga de Atenas? A praga de Atenas, que é uma pintura que evidentemente não existia nem o Acta, né, ainda, nem o Acta diurna, né, nessa época. Isso é muito mais antigo, então não podia, obviamente, ter foto. Isso aí é uma pintura. E para se ter uma ideia, essa praga matou tanta gente, 25% da população, que começou a se alastrar. Aí tem a minoria de historiadores, vamos dizer 20%, considera a praga de Atenas uma epidemia. E a grande maioria, 80%, não é porque é a grande maioria que eu estou inserido nela, você vai com a maioria, considera pandemia. Mas eu explico, você estudou isso, os nossos internautas também estudaram, o Derek estudou, que a Grécia na época, ela não era um país. A Grécia era uma nação constituída de várias outras que eram chamadas de polis, as polis gregas. E como eram polis gregas, independentes e autônomos, elas só se uniram uma única vez para vencer, né, uma guerra, inclusive contra o povo do Oriente, chamado povo do Oriente. Os historiadores que consideram a praga de Atenas uma epidemia dizem, mas uma epidemia porque estava numa única nação. Mas veja bem, se a gente está falando de cidades-estados, de polis, a gente está falando de Esparta,
a gente está falando da Ática, a gente está falando de Atenas, que eram nações independentes, se torna uma pandemia, porque tudo era na Grécia, mas com nações diferentes daquela época. Não se sabe se foi febre tifoide, se foi tifo, se foi sarampo, se foi varíola, mas o diagnóstico era de diarreia. E como não havia saneamento básico, a gente estava até conversando, hoje no coronavírus você tem o álcool em gel, você tem informação, você pode fazer o isolamento, né, social. Naquela época, essas pessoas ou eram abandonadas, deixadas nas ruas, ou ela não podia chegar perto sequer dos seus próprios familiares. E também não existia quarentena. Essa foi a primeira de muitas que você acabou aí de citar. Pronto, aí vamos nos concentrar nessa... Parece até uma maldição, né? É. A cada 100 anos, uma pandemia, começando em 1720, a Grande Praga de Marsella. O que foi a Grande Praga de Marsella? Inclusive, Lucas, essa praga de Marsella aí veio pela segunda vez. Foi a sequência da peste negra. Foi nesse mesmo porto aí de Marsella, onde surgiu, e veio da China, a primeira peste, né, que é a peste negra da Idade Medieval. Isso daí matou 80% da população, se alastrando também na França, e de uma epidemia se tornou também uma pandemia. A gente está vendo aqui, inclusive, né, na imagem também, um cemitério, que inclusive tem um muro, as pessoas não podiam passar para o outro lado do muro, as pessoas não podiam passar para o outro lado do muro, e existe mesmo um muro até hoje lá em Marsella com restos mortais, restos de ossos também, e matou mais de 80% da população. E por que se tornou uma pandemia? Porque na época, como era um porto, ela acabou se alastrando para outros portos também da Europa e chegou de volta até na China, ou seja, teve origem na China e depois também da na Europa, China, né? também na China. A exemplo do novo coronavírus. Lembrando que essas daí não tinham nada a ver com comer morcego, rato. Na guerra, os corpos eram deixados, eram abandonados, e o diagnóstico da praga também, segundo os historiadores, pode ter sido também, né, viral, por isso, né, pelo ar, por isso que matou tanta gente. Quando é pelo ar, quando é pelo contato, ela mata muito mais, né, do que outras que assolaram aí a humanidade. E a gente dá um salto de 100 anos. 100 anos, mais 100 anos. Em 1820 teve uma pandemia de cólera. Isso, que é a cólera que a gente está vendo aí na imagem. Olha aí, Derek e Lucas. De onde é esse mapa? Veja de onde veio, de onde surgiu. Da mesma região. Veja que a parte da região do Oriente pega a parte da China também. E nós não estamos culpando os chineses aqui não, viu, gente? Essa mesma origem da guerra e a cólera, viu, Derek, viu, Lucas? Que era também que muitas pessoas na época, inclusive presidiários, combatentes de guerra, muitas pessoas tiveram que ser jogadas ao mar devido a essa cólera, jogadas ao mar. Eles, não, vamos tirar todo mundo das cadeias, tirar todo mundo das casas, e quem tiver com cólera. É bom lembrar, a gente estava conversando, inclusive eu estava conversando com o Felipe Farias, que na época a hanseníase, que era a lepra, quem assistiu o consagradíssimo filme do Ben-Hur, né, o filme bíblico do Ben-Hur, notou que as pessoas que tinham lepra, que tinham hanseníase, elas eram isoladas. E um detalhe que eu esqueci de falar, nessa de Marsella, fizeram uma quarentena na época, mas por pressão popular e pressão das autoridades, terminaram a quarentena. Parece alguma coisa que a gente está vendo 2020, hoje, né? Familiar. Familiar. 2020. E eles terminaram com a quarentena, e o que foi que aconteceu? Os produtos começaram a ser vendidos na de Marsella, e toda a população da região, 80%, foi contaminado, porque os hospitais, olha que os hospitais, 1720, século XVIII, naquela época eles já fizeram isolamento e já fizeram quarentena. A sabedoria, né, dos povos europeus, que já faziam a quarentena para poder isolar as pessoas. E a gente dá mais um salto de 100 anos para algo que está na boca do povo, que os historiadores falam muito, já tiveram várias matérias, várias reportagens sobre a gripe espanhola. Né? Também relacionado à guerra. Que não surgiu da Espanha, né? Surgiu em gripe Kansas, espanhola, né? porque nos Estados Unidos está aí a imagem, gripe espanhola, porque os primeiros soldados, né, infectados também eram espanhóis na guerra, e
a Espanha foi uma das primeiras a tratar, né, a descobrir tratamento. E a gripe também porque não segurava informação, né? Não segurava informação. E tá vendo aí o hospital abarrotado. E o nosso telespectador agora vai ter uma surpresa. Você pode chamar de gripe espanhola de 1918 ou gripe suína H1N1, gripe suína de 2009 e a influenza. A influenza não é o H1N1, então a gripe espanhola de 1918 é a gripe suína, claro, medindo as devidas proporções, de 2009, ou seja, é o HN1, que também é chamado de influenza. E dicas de passagem, naquela época já usavam máscaras para evitar também, né, a espalhar a doença, né, mais ainda. E utilizavam a força também para manter a quarentena? Utilizavam, inclusive, essa imagem, eu peço, inclusive, a vocês dois, que era uma imagem que eu deveria ter passado, inclusive para o nosso produtor, mas a gente deixa para uma outra oportunidade, de médicos usando, inclusive, roupões e uma máscara parecida com a do pássaro, com um binóculo, né? Que tinha um bico, acreditando que com aquela roupa ele não se contaminava, só que a roupa tinha algumas aberturas, então não adiantava nada, ou seja, a ciência vai evoluindo e nós vamos evoluindo também. Rodrigo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu acho que deu para ter uma ideia geral, né, dessa coincidência infeliz a cada 100 anos, mais ou menos. Eu me lembro quando teve uma pandemia, circulou uma mensagem falando justamente disso, dessas pandemias a cada 100 anos. Aí muita gente comentou, não, isso é invenção, é coincidência, não sei o que, mas de fato aconteceu, é um fato histórico, essas pandemias a cada 100 anos aqui, já foram 4, né? 400 anos, 4 pandemias, uma a cada 100 anos, e a gente está passando por mais uma, mas os cuidados permanecem os mesmos. Higiene, máscara quando for necessário, quarentena, isolamento, que é assim que a gente consegue combater como aconteceu antes. Né? Eu quero lembrar, Derek, Lucas, me permitam, telespectadores, nós vamos vencer mais essa. E quero lembrar que a cada epidemia ou pandemia, nós hoje que temos o poder, isso aqui na mão, nós que não somos ignorantes, a gente que tem a informação conosco, as primeiras que surgiam, como o Derek falou de forma perfeita, era, porque Deus quis. A gente não está colocando religião aqui não, tá, gente? Porque Deus quis. Isso é castigo. Lembra como era? Inclusive na Idade Média. Essa doença está assolando. Então, hoje nós temos a informação. Então, não faça aquilo que você não sabe ou que você não tem dúvida. E para terminar, se vocês me permitem, alguém deve estar dizendo, não é possível que em pleno coronavírus você ainda vai fornecer uma informação de futebol. Mas eu não tenho culpa. O homem é muito bom. O supervisor do Clube de Regatas Brasil, o Marcos Lima Verde, até em época de coronavírus, está trabalhando. E não é que agora o homem acabou de regularizar mais um jogador do CRB. Saiu agora no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF. É um documento que coloca o jogador de futebol credenciado. O Magno Cruz, atacante do CRB, que ainda não chegou aqui, já está regularizado, viu, gente? Inclusive o nome dele consta no BID, o Boletim Informativo Diário. Quem quiser ver quem é o Magno Cruz, já que não deu tempo, que eu vim aqui rápido, isso aconteceu agorinha, é só ir lá no meu Instagram e ver quem é o Magno Cruz, jogador do CRB. O Rafael conseguiu a foto a qual você se referia. Tá. Não, essa é a máscara que o pessoal usava para impedir, mas tem aquela máscara que parece um pássaro. Um pássaro. Mas essa daí isso. O Rafael tá certo. Essa foi da segunda vez. Essa daí já é do século XVII. Tá certo. Foi essa que eu me referi no final. O Rafael Rodrigão, tá certo. Muito obrigado, viu, rapaz? Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui. A gente vai agora para mais uma história, né? Importante. Tem até um comentário aqui do Juveríssimo. Alagoas, é importante conhecer a história. Você está certo, Ju, está certíssimo. E o Acta proporciona isso também, além da informação. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Factual.